Olá, pessoal. Mais uma vez, Nelson Fuirini, falando sobre eletrotermofototerapia. Hoje é uma aula aberta, para a gente poder colaborar com os colegas que mexem com esse recurso. Então, eu coloquei uma aula curtinha aqui e vai ter várias outras, para orientar o pessoal, principalmente o pessoal que vai começar a mexer com o equipamento, para não cometer erros primários, na compra do equipamento ou quando você vai utilizar o equipamento. Então, existem os pontos importantes, no caso da aula de hoje, é sobre ultrassom terapêutico. Os pontos importantes de um aparelho de ultrassom terapêutico. Veja bem, muitas vezes você vai comprar o equipamento e você vai com uma visão assim, de eu quero uma potência, eu quero ter uma boa durabilidade, eu quero ele menor, eu quero ele maior. Essas coisas são bem relativas, Nós, quando vamos mexer no equipamento, a gente parte do recurso terapêutico, dos mecanismos de ação, da literatura no mercado, E a partir daí a gente faz a compra do equipamento. E nunca por tamanho, cor, design, potência. Falaram para mim, isso não existe, É como comprar um carro, Você vai comprar um carro, você já vai com algumas coisas que você já tem em termos de segurança, de desenvolvimento, uma série de outros recursos. O equipamento é a mesma coisa. O ultrassom terapêutico ele tem alguns pontos que são importantíssimos, Que a partir desses pontos é que a gente vai ter um recurso melhor ou pior, E o equipamento, quanto menos limitação ele tiver, melhor desempenho profissional seu. É bem relativo a isso. Então é importante, antes de comprar qualquer equipamento, vou falar sobre outros equipamentos aqui no canal, dando as partes, os momentos dentro do equipamento básico. Isso é necessário por causa disso e disso. A ideia nossa é jogar de uma forma mais honesta possível com os nossos inscritos. Por quê? Nós precisamos ter alguma coisa que nos garanta, Que a gente vê muita propaganda de fabricante, mas a gente não vê orientação, a não ser da universidade, com relação a nós profissionais. O que é verdade, o que é mentira, o que vale a pena, o que não vale a pena. Então a gente muitas vezes vai pelo custo, E muitas vezes comete erro gravíssimo, porque você limita o seu arsenal terapêutico, você limita o seu desempenho em termos de qualidade de resposta. E isso prejudica não só o profissional, como a classe, Então a ideia de falar hoje um pouquinho sobre ultrassom é bem em cima disso, Nós temos que ter alguém, ou temos que juntar força, para a gente ter sempre uma possibilidade de ter alguém também nos ajudando, ou entre nós mesmos, Então, como eu tenho uma bagagem muito grande em relação à eletrotermofoto, eu quero colaborar. É uma forma que eu tenho de colaborar, é uma situação de cidadania profissional, A gente se juntar, porque se não tem ninguém defendendo para a gente, é complicado. A gente, o pessoal, principalmente está começando agora, dá muita cabeçada como nós demos, Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então, tá? Pontos importantes de um aparelho de ultrassom terapêutico. Então, veja. Então, tá aqui, os pontos importantes, eu vou citar. O primeiro ponto, tipo de ultrassom. Então, tem dois tipos de ultrassom, o pulsado e o contínuo. Se pulsado, a gente quer o quê? A ação atérmica. Então, eu posso ter um pulsado a 20%, a 10% e a 5%. Então, lá na aula de ultrassom, lá nos módulos, tem a aula de ultrassom que eu bato em cima disso. Quer dizer, na fase extremamente aguda, usar 5%, pulsado em 5%, na fase aguda, 10%, 20% na subaguda, e podemos passar a usar o contínuo no final na fase de remodelação, seguindo as fases inflamatórias. Então, o ultrassom pulsado pode ser pulsado com várias percentagens. 20%, para baixo ele é atérmico. E de 25% em relação ao contínuo,
ele começa a acumular calor. Então, eu posso ter um pulsado a 50%, o cara acha, não, fase subaguda, não, 50%, ele vai já restar um pouco de calor. Esse desenho aqui mostra, né, olha, que ultrassom contínuo. Então, imagina a parte de cima, compressão, a parte de lado, dilatação. Ele propaga, compressão, dilatação, e vai embora, tá? Um pulsado, o que é? Compressão, dilatação, e para. Você entendeu? Para. Aí ele volta a compressão. Isso é um pulsado. Aqui é ultrassom, aqui não é nada. E quando a gente fala em 20%, 50%, por exemplo, 20%, vamos supor que tivesse aqui 2 milissegundos de ultrassom por 8 milissegundos de pausa. 2 mais 8, 10. Dividido por 1000 é um ultrassom pulsado em 100 Hz. Tá? Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, 1 milissegundos de ultrassom e 9 milissegundos de pausa, é um ultrassom a 10%. 1 mais 9, 10 dividido por 1000, ultrassom de 100 Hz. Nós vamos falar mais na frente. E aqui nós temos também a emissão contínua e a emissão pulsada. Tá? É isso que a gente quer dizer. Então, é importante ter um ultrassom contínuo e pulsado, sem sombra de dúvida. Existe um momento que a gente usa mais contínuo, existe um momento que a gente usa mais pulsado. Então, o tipo de ultrassom é o primeiro ponto que é muito importante dentro de um ultrassom. Se você usa um ultrassom só pulsado, você perde o contingente da necessidade de contínuo. Se você tem só um contínuo, você não vai ter a possibilidade de usar o pulsado em algumas situações. Isso é um ponto importantíssimo. Continuando. 2. Cristais do ultrassom. Então, temos dois cristais de PZT, né? Um cristal de 1 MHz, que é para lesão profunda, e o de 3 MHz para lesões superficiais. Tá? Esses cristais teve uma evolução, né? Era cristal de quartzo, depois passou a ser o cristal de titanato, hoje tem o titanato de bário, né? E agora você tem o PZT. Então, o PZT é o produto, é uma liga, né? Que se utiliza hoje no mundo inteiro. Tem boa resistência, boa repetitividade dos seus parâmetros, então legal. Então tá aqui, ó. Aqui são os cristalzinhos que ficam dentro do cabeçote do seu aparelho, tá? Os cristais podem estar em cabeçotes distintos. Então existe equipamento que vem um cabeçote de 1 MHz, beleza, e o outro cabeçote de 3 MHz, beleza, tá? Ou cristais que podem vibrar em 1 MHz e também em 3, no mesmo cabeçote. Então, aqui um pouco de atenção, né? Isso requer uma tecnologia mais avançada. Então, normalmente, os equipamentos custam mais caro. E você precisa conferir, ver se varia a frequência mesmo ou só altera a harmônica do cristal. Então, algum problema que a gente tem que ter uma garantia, né? Então, um cristal, um cabeçote sólido, você pode ciclar em 1 e 3. Existe, tá? Tecnologia, ele é um pouco mais caro, tá? Mas você tem que ficar de olho, né? Saber a qualidade, conversa com um colega que já tem equipamento, se funciona bem, como é que é e como é que não é. Então, isso é um outro, os cristais de PZT, trabalham em 1 para as lesões profundas, acima de 1 centímetro de profundidade, média, de fala isso, né? E de 3 MHz para lesões menores que 1 centímetro de profundidade. Tá? Podendo ter equipamento que vem com 2 cabeçotes, um de 3 e um de 2, e um de 1, né? Existe cabeçote também maior e menor, áreas vou ver lá mais na frente. E pode existir equipamentos que vibram em 1 e 3 no mesmo cabeçote. Há essa tecnologia e isso existe. Está aqui um outro fator importantíssimo, antes de comprar o aparelho, saber se tem cristal de 1 e 3, para você poder trabalhar profundamente e superficialmente. Legal? Esse é um outro fator importante para o profissional. O 3, ultrassom pulsado em frequências variáveis. Então, veja bem, o ultrassom contínuo, tudo bem, ele é contínuo. A frequência dele é 1 MHz, isso é a frequência do cristal, ou de 3 MHz, frequência do cristal. Se ele for pulsado, ele tem que a frequência do pulsado. Ele é pulsado em quanto, né? Então nós temos aqui, o normal é 100 Hz. Ele tem ação analgésica, ação sobre microcirculação, tem efeito espasmolítico e ação anti-inflamatória, tudo certo. Isso é ultrassom pulsado em 100 Hz. Existem também outras 2 frequências, que é 48 Hz,
tem as mesmas ações do que de 100 Hz, analgésico, microcirculação, espasmolite, anti-inflamatório, mas com uma atividade, uma ação chamada ação regenerativa, que a gente usa em tenorrafia, neurorrafia, e pode até usar em foco de fratura, desde que não tenha metal junto, né? Para estimular a ossificação. Então, são fatores quando você quer regeneração. Se você tem uma tendinite, você quer um processo inflamatório, né? Você tem que controlar a inflamação, tá? Uma ação analgésica. Então, uma tendinite não tem fator regenerativo, tem ação anti-inflamatória. Então, regenerativa é numa tenorrafia, numa miorrafia, numa fratura que você vê que está demorando para consolidar, aí tudo bem. E como é que é a ação regenerativa? Lá na aula de ultrassom eu falo sobre tudo isso. Pelo estímulo de ressonância do cálcio bivalente, penetrando na membrana lipoproteica como segundo mensageiro, estimulando a mitose celular. Né? Em lesões recentes, a gente usa uma frequência de 48. Em lesões mais tardias, a gente usa 16 Hz. Tá? Então, mesmo eu em ação do 48, né? Só que os pulsos são maiores, né? Esse dá só 16 pulsos por segundo. Então, o tamanho do pulso é maior, então a gente usa em situações mais tardias. Vamos pôr, chegou um paciente para você com uma neurorrafia de, vamos pôr lá, uma semana de pós-cirúrgico, né? Então, você vai usar 48. Então, chega um paciente, né? Ou depois, vamos pôr que esse paciente, depois de 30 dias, você já pode, de 48, passar para 16. Porque são tamanhos de pacotes maiores. Aqui o pacote é menor, distribuído em mais vezes. Aqui o pacote de ultrassom é maior e menos vezes, né? Então, por isso que a gente tem 16, 48, e é essa divisão que tem que ser feita. Então, existe ultrassom pulsado. Muitas vezes o cara compra equipamento, é ultrassom pulsado, ponto. Sim, pulsado em quanto? Pulsado em 50%. Ele não é atérmico. Você não pode usar em processo inflamatório na fase aguda e subaguda. Você comprou um pulsado a 50%. Mas achei bom o negócio. Bom, você não foi ver. Então, na última folha do manual do equipamento, tem a ficha técnica do equipamento. É a primeira folha que a gente vê quando a gente compra o equipamento, é a ficha técnica. E discutir com o fabricante. Você entendeu? Porque ultrassom pulsado, tá, e aí? Pulsado em quanto? Pulsado em 50%. Não presta, não adianta, joga fora. Você vai usar ele em processo já em fase de remodelação, porque ele vai produzir calor. Em processo inflamatório agudo não pode pôr calor. Tá? Então é isso que a intenção desse vídeo é exatamente isso, é clarear isso para o profissional. Tá? Porque o pessoal comete erro e perde qualidade de serviço, isso é ruim para o profissional. Outra coisa, a intensidade do ultrassom. Ultrassom contínuo, a intensidade máxima é 2 watts por centímetro quadrado. Isso é a Organização Mundial de Saúde que preconiza, não sou eu. Ultrassom pulsado, a intensidade máxima é de 3 watts por centímetro quadrado. Ok? Nelson, por que o pulsado, a intensidade é maior do que o contínuo? Porque o pulsado, isso aqui é potência de pico. Então, para você ter a potência média é igual potência de pico vezes o tempo do pico vezes a frequência do pico. Tá? Isso dá potência média. Então, no aparelho vamos pôr, de 20%, 0,2 ou 2 milissegundos, 0,002 vezes 100, ele vai dar 0,6 watts por centímetro quadrado de potência média. Então é mais alto porque isso aqui é potência de pico. Isso aqui é potência real. Tá? Lá na aula a gente explica bem isso aqui. Então a intensidade... eu comprei equipamento de contínuo de 4 watts por centímetro quadrado. Olha, vai devagar com a dor. Você pode ir mais lesar do que ajudar o paciente. Tá? É a mesma coisa, né? Pulsado em 5 watts. Olha, vai devagar, né? Essas coisas não são porque a gente acha, não. Tem uma razão de ser. Tá ok? Então, importante, intensidade do ultrassom. O temporizador, né? O tempo é em torno de 30 minutos, né? Então ele vai de meio minuto, né? 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, 3. Normalmente, né, a determinação do tempo de aplicação do ultrassom, vou falar aqui na frente, dificilmente você vai fazer uma aplicação superior a 15 minutos.
né? Depende de estética, tem muitas áreas grandes, né? Mas eu vou te explicar aqui na frente. Então, 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos são aceitáveis, sem problema nenhum. Tá? Isso aqui é importante. Área efetiva da radiação, chamado ERA. Tá? A sigla é ERA. Então, temos ERA de vários tamanhos, variando de 1 centímetro quadrado, esses pequenininhos aqui, tá vendo? Até 10 centímetros quadrados. Até há pouco tempo tinha o maior era de 5 centímetros quadrados, que era esse daqui, ó. Hoje já temos, nós estamos aqui na clínica testando o equipamento, fazendo o test drive dele, né? De 10 centímetros quadrados. Geralmente você tem uma área muito grande, né? A gente tem um equipamento que tem 3 cristais de 5, que é para trabalhar em áreas maiores. Isso da estética. Eu migrei para a ortopedia, porque muitas vezes eu tenho paciente pegando uma área enorme, né? Que eu preciso de uma área maior. Então, eu tenho uma área superior a 100 centímetros quadrados. Pega um de 5, você vai ficar lá o dia inteiro, né? Então, mas agora o fabricante já está fazendo um de 10, aqui um cristal só de 10. Então, nós temos vários, né? De 1 até 10 centímetros quadrados. Então, os pequenos estão aqui, né? Ou era exatamente isso, né? Uma área é a área menor do que a área geométrica, essa área verde aqui é a área geométrica. E essa chuleada é o ERA, né? Então, isso é importantíssimo, né? Nós, quando comprarmos o equipamento, saber o ERA certinho. Porque olha aqui, ó. O tamanho do ERA está relacionado à dimensão da área a ser tratada. Então, se eu tenho uma área pequena, o ERA pode ser pequeno. Se eu tenho uma área grande, o ERA é grande. Por exemplo, e como é que nós calculamos o tempo de aplicação do ultrassom? O tempo de tratamento é determinado pela divisão da área a ser tratada pelo ERA do cabeçote. Então, veja bem, se eu tenho lá uma área, vamos pôr lá uma área de 50 centímetros quadrados, e eu tenho um ERA de 5 centímetros quadrados, então eu vou dividir o tempo de aplicação 10 minutos, 50 dividido por 5, 10 minutos. Agora, se eu não sei qual é o meu ERA, como é que eu vou calcular o tempo de aplicação? E se o cara mentiu? Olha, tem um ERA de 5, mas você vai ver, na verdade, né, ele tem um ERA de 1. Então, se for fazer o mesmo tratamento que eu fiz, eu tenho 50 centímetros quadrados, dividido por 5 de ERA, né, 5 centímetros quadrados de ERA, me dá 10 minutos. Com o seu equipamento de 1 centímetro quadrado de ERA, leva 50 minutos. É 50 dividido por 1. Então, isso é importante, cara. Isso, na hora que for comprar equipamento, precisa saber das coisas. Senão, o pessoal quer vender. O mercado não é comprador, o mercado é vendedor. Então, nós precisamos nos juntarmos e nos protegermos, né? Então, era muito importante. 7. BNR, coeficiente de não uniformidade dos feixes sônicos, né? O BNR ideal está por volta de 4 a 6 de BNR. Dentro dessa faixa, teremos a necessidade de movimentar o cabeçote para obter uma distribuição de feixe sônico na área desejada, né? Uma distribuição homogênea. BNR superior a essa faixa, teremos dificuldade em distribuir o feixe sônico na área desejada. Então, veja bem, mercado, né? Então, os BNRs ideais seriam em torno disso. Esses BNR acima de entre 4 e 6, você tem que mexer o cabeçote. Não tem aplicação estacionária com BNR desse tipo. Existe equipamento que tem ultrassom estacionário e tal? Existe. Já existe BNR igual a 1 ou 1,3. Então, o que quer dizer BNR, na verdade? É uma distribuição, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui um BNR 5, parece um funil de boca para cima, né? De boca para baixo, né? Um funil. Então, no centro do cabeçote, as endoses são altas. E à medida que você sai do centro do cabeçote, ela vai diminuindo, ó. Vai diminuindo. Isso é um BNR bom. Olha um BNR ruim, ó. Um BNR 7. Ele vai assim, tem um pico de 7, só aqui no centro. Então, por mais que você mexa o cabeçote, você não vai distribuir. Vai ter gente que vai receber radiação mais forte do que outras pessoas. Não dá para você ter uma boa homogeneidade. Olha o BNR2, que legal. Quer dizer, ele é mais, quase, não é mais é um cone mais arredondado aqui em cima. Então é um BNR legal. Isso aqui dá até para fazer estacionário. Esse não dá para fazer estacionário, e muito menos esse. O que significa esse BNR? Significa que
no centro do cabeçote, por exemplo, BNR6, se você estipulou no equipamento 1 watt por centímetro quadrado, subentende que no centro do cabeçote, seu BNR6, ele tem 6 vezes mais que você estipulou no aparelho. Por isso a necessidade de você mexer, para você diminuir, né, a concentração excessiva no centro do cabeçote. Isso é BNR. Né? Então, nós temos no Brasil, se aceita de 4 a 6. Nelson, eu vi um equipamento que o cara fixa o aparelho de ultrassom no local, é um cabeçote, nem é cabeçote, é fixado no corpo do paciente. Exato. Com certeza esse BNR é de 1,2, 1,1, 1,3. Então dá para você fazer isso. Com BNR nessa faixa não faz essa besteira. Vai dar problema para você, que vai ter gente que vai ter uma ação, uma intensidade muito grande, vai ter reflexo. As ondas estacionárias vão acontecer a nível do periósteo e o cara vai ter uma sensação de agulhada quente. Para que você vai machucar o periósteo do cara. Então, o BNR é muito importante na hora de comprar. Olha o número aqui, ó. Ah, não tem BNR, meu. Então, sinto muito, não compro seu equipamento, bicho. Tô fora. Ok? Isso é muito importante. Tá aqui um BNR aqui, ó. Isso aqui é um scanner que nós fizemos na universidade há muito tempo atrás, de um cristal legal. Olha o BNR do cristal, 5,32. Tá? Olha o ERA do cabeçote, falaram que é 5, não era, 4,34. Tudo bem, se aceita, tá? Não tem problema. Mas o BNR dele é de 5,32, está entre 4 e 6, tá tudo certo. Esse é o ponto, o centro do cabeçote, as doses são maiores, né? E à medida que você sai do centro, vai mudando de cor, vai diminuindo a intensidade, até no bordo tem intensidade bem baixa. Por isso a necessidade de movimentar o cabeçote. Tá, então, isso a gente fala na aula de ultrassom, tudo detalhado, mostrando, e nós vamos ter aula prática também, e aí na aula prática eu vou voltar a comentar isso aí. Então, informação não vai faltar. Ok, pessoal, acho que tem mais pulou um aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Não quero finalizar, quero um pouquinho mais para... aqui, ó. Uma coisa que estava passando, é a última coisa, né? Para determinar a zona de Fresnel, a área útil do ultrassom. Essa é a partinha, chamada parte 1, chamado campo próximo, ou zonas de Fresnel. Tá? Devemos saber o diâmetro do cristal. No cristal de 1 MHz, a gente, para saber a zona de Fresnel, no cristal de 1 MHz, multiplica-se o diâmetro por 2 e teremos a zona de Fresnel. Vamos pôr que isso aqui fosse um diâmetro aqui de 4 centímetros. Eu multiplico por 2, essa zona de Fresnel é de 8 centímetros de profundidade. O ultrassom útil está aqui. Ó. Se eu tiver um cristal de 1 centímetro de diâmetro, tá? Vezes 2, essa zona de Fresnel só tem 2 centímetros de profundidade. Então o tamanho do cabeçote vai alterar também o tamanho da zona de Fresnel. Vamos supor que eu tenho 5 centímetros de diâmetro no cristal. Você multiplica por 2, você vai ter 10 centímetros de zona de Fresnel. O que é isso, Nelson? Olha, você tem possibilidade de atingir tecido até 10 centímetros de profundidade, depende da atenuação, né? Então, lá na aula prática mostra a atenuação. Cada 5 centímetros de gordura atenua metade que passa. Cada 1 centímetro de músculo atenua metade que passa. Então, o que eu não posso é achar que eu estou com um ultrassom de um diâmetro aqui de 1 centímetro, ele tem 2 centímetros de profundidade de ação de zona de Fresnel, eu vou atender um paciente, eu tenho 2 centímetros de gordura, e aí eu tenho o tendão embaixo, eu quero tratar a tendinite. Não, ele não vai além de 2. Porque a zona de Fresnel dele é de 2. Isso é um erro grave, né? E daqui para cá é chamado campo distante, onde o feixe começa a abrir. Isso não tem interesse terapêutico nenhum. O que interessa é essa parte vermelha nossa aqui, ó, chamada campo próximo ou zona de Fresnel. Tá? É a área útil do ultrassom. Então nós temos 2 áreas úteis, né? Eu tenho a área efetiva da radiação, e eu tenho a zona de Fresnel, chamado campo próximo, né? Agora aqui, para determinar a zona de Fresnel de um cristal de 3 MHz, tem um cálculo enorme, né? Mas nós simplificamos aqui. Um cristal de 3, você faz o seguinte, se multiplica por 2, como você fez com o de 1,
né? Multiplica por 2 o diâmetro do cristal e divide ele por 3. Teremos uma zona de Fresnel aproximada, tá? Vai dar uma diferençazinha muito pequenininha, tá? Porque tem uma fórmula para fazer, pelo amor de Deus, é coisa de maluco. Então, multiplica por 2, se é 3 MHz, multiplica por 2 e divide por 3. Vai dar um número bem próximo do cálculo que a gente faz, do cálculo que o pessoal preconiza fazer. Então, 8 coisas importantes para você comprar um ultrassom, para você ter um ultrassom de qualidade, de você ter possibilidade de ter bom desempenho desse equipamento no seu paciente. Ok? Então agora realmente terminou. Muito obrigado pela atenção, é um prazer estar com vocês aqui, e logo logo nós vamos falar um pouquinho sobre micro-onda, laser, interferencial, TNS, então vamos ter umas aulinhas curtinhas, né, para poder colaborar com o pessoal que está no canal. Um abração a todos.